Em dezembro do ano passado, foi notícia nos jornais, foi notícia na televisão, aqui na internet, foi notícia em vários locais. O goleiro do São Paulo, Jean, ele agrediu a esposa dele enquanto eles estavam de férias lá nos Estados Unidos. A imagem desse goleiro, a imagem desse Jean, vai aparecer aqui, ó, bem aqui na frente na nossa tela. E esse vídeo daqui é para abordar aquela situação, só que com um outro olhar, uma reflexão. Porque aquele caso, aquela situação, eu vi nela três coisas. Eu vi nela oportunidade, eu vi nela desperdício e também escolha. E geralmente essas três coisas, oportunidades, desperdício e escolhas, estão e fazem parte da nossa vida. No caso das oportunidades, em grau maior ou menor, uns têm mais oportunidades, outros têm menos, mas também faz parte da nossa vida. Então eu quero usar esse caso que aconteceu com ele para abordar esses três pontos aqui no nosso vídeo. A gente precisa então entender uma das definições que tem lá no dicionário para a palavra desperdício. Então, uma definição é que desperdício é quando alguém não dá importância, quando alguém trata com desdém, quando alguém não se importa com algo. Mais ou menos nesse sentido, a questão do desperdício. Também tem a ideia de se jogar fora, não se aproveitar plenamente como se deveria. Algumas pessoas, como no caso dele, têm realmente oportunidades. Porque você imagine no caso específico dele, desse Jean, um cara jovem, um cara com um bom emprego, um cara com um bom salário. Ele tinha diante dele a possibilidade de, no futuro, quem sabe, se tornar até um jogador da seleção brasileira. E também se tornar, quem sabe, um profissional que iria atuar em algum time de médio ou de grande porte lá na Europa. Mas o que é que aconteceu? A escolha que ele fez, um cara muito jovem, já foi arranjar casamento, daí veio um filho, veio filha, e depois as coisas não foram bem ajustadas, e no fim das contas acabou naquela confusão, agressão, foi preso, uma série de questões, e aquela oportunidade de ouro que ele tinha acabou não servindo para nada. Hoje pode-se afirmar com quase certeza que muito difícil ele ser contratado por algum time grande aqui no Brasil. Praticamente impossível ele um dia pensar em seleção brasileira, e mais ainda impossível ele pensar na possibilidade de algum time lá na Europa contratar os serviços dele. Então, oportunidade muitas vezes ela tem esse detalhe. Parece que aquelas pessoas, veja, eu não estou dizendo exatamente que é o caso dele, mas existem situações, e eu conheço várias, eu vou até citar aqui alguns exemplos, de pessoas que ela tem a oportunidade, mas ela não está devidamente preparada mentalmente para aquela oportunidade. Ela não sabe como aproveitar, ela não sabe como transformar aquilo em algo para um futuro melhor dela.
E são exatamente essas pessoas que não estão com a cabeça boa, ou melhor, não têm a cabeça muito boa. São essas pessoas que conseguem mais oportunidade de trabalho, dinheiro, de promoção, de estudar em uma boa faculdade e uma série de outras boas oportunidades. Existem pessoas que se esforçam, que ralam muito por aí. Tem pessoas que se esforçam, que ralam muito, suam muito, derramam aquele suor praticamente a vida inteira e às vezes quase que não conseguem nada. Enquanto outros, simplesmente do nada, as coisas vão chegando para ele ou para ela. Por exemplo, eu conheci uma certa ocasião uma pessoa e o pai dele estava disposto a ajudá-lo. O pai dele não era um homem rico, mas tinha algum dinheiro porque trabalhou a vida inteira. E o pai dele falou para ele que o que ele precisasse, se ele precisasse de um carro para trabalhar, o pai comprava. Se ele fosse querer fazer uma faculdade para ter uma boa profissão, o pai dele pagava. O que ele precisasse, se ele quisesse montar um negócio, o pai dele ajudaria. Mas o que é que ele fez? Ele escolheu se envolver com drogas. Escolheu se envolver com maconha, com cocaína. Quase perdia a vida. As portas da oportunidade estavam lá abertas para ele, mas olha a escolha que ele fez. Um outro caso que eu também conheci, uma pessoa em uma empresa onde eu trabalhei, ele já tinha 4, 5 anos nessa empresa. E nessa ocasião, quando a gente se conheceu, a empresa começou a passar por dificuldades e começou então a demitir muitas pessoas. Eu fui um desses que fui demitido. Mas só que esse rapaz, apesar de estar lá nessa empresa, apesar de estar com um bom trabalho, um bom salário, uma boa situação, o que é que ele fez? Ele ficou o tempo todo insistindo para ser demitido. Ele vendo as pessoas serem demitidas, ele vendo pessoas que não queriam sair da empresa, mas o que é que ele faz? Com aquela cabeça fraca, eu quero ser demitido, eu quero ser demitido, eu queria que o chefe me mandasse embora, eu não quero mais ficar aqui. E pronto, e ficou nessa conversa, até que um dia o chefe se cansou e de fato demitiu ele. Pois bem, conforme eu havia dito, geralmente as pessoas que menos se esforçam, que menos derramam suor, são aquelas que mais conseguem oportunidades. Então, o objetivo aqui nesse vídeo, quando eu falei de desperdício, de oportunidade e de escolhas, é ajudar você a fazer a seguinte reflexão. Muitas vezes na vida, nós encontramos pessoas por aí, pessoas que estão passando por dificuldade, pessoas que estão se lamentando e tudo mais, mas muitas vezes essas pessoas são aquelas que desperdiçaram, que jogaram pela janela, que chutaram as boas oportunidades. Só que um dia a conta chega. No caso desse colega meu que eu falei que tanto pediu para ser demitido, mais tarde a conta chegou para ele. Ele começou a passar dificuldade, ele começou a sofrer terrivelmente com o desemprego, o dinheiro acabou e ele e ainda está passando, eu acredito, por muita dificuldade. E essas pessoas que costumam desperdiçar oportunidades, elas costumam ser muito manipuladoras. Elas
se elas tiverem a oportunidade de conversar com você, elas tentam fazer com que você sinta pena dela, com que você tenha piedade, porque ela está passando por aquela situação, por aquele aperto. O que elas não contam, o que elas não vão dizer para você, é que ela jogou fora, desprezou as oportunidades, desprezou o emprego, o trabalho, um bom salário, uma boa faculdade, aquela pessoa que estava disposto a ajudar para que ele pudesse crescer na vida. Ela simplesmente desperdiçou, tô nem aí, não quero saber, enfim, e um dia a conta chega. O resultado é que lá na frente você vai ver essa pessoa sozinha, amargurado, às vezes deprimido, às vezes passando dificuldade, e às vezes a dificuldade é muito grande realmente. Por quê? Porque foi aquela pessoa que jogou fora literalmente as oportunidades. Assim, para encerrar aqui o nosso vídeo de hoje, eu gostaria de citar a seguinte frase que eu li, que eu achei uma frase assim muito, mas muito boa mesmo. É uma frase que diz o seguinte: a frase diz assim: procure sempre fazer a escolha certa. Faça a escolha certa. Abrace com força, com muito carinho, as boas oportunidades que surgirem na sua vida. Porque o arrependimento não vai trazer aquelas boas oportunidades de volta para você. Se você desprezar, se você não dá importância, um dia, quando a conta chegar para você, um dia lá na frente, quando você estiver com o arrependimento, o tempo não vai voltar para você aproveitar aquilo que você desprezou lá atrás. Portanto, abrace mesmo com força as oportunidades, faça boas escolhas na sua vida. Não seja como o nosso personagem aqui no início desse vídeo, o goleiro Jean, que jogou no São Paulo, que teve uma oportunidade de ouro nas mãos dele. Poucas pessoas podem dizer que jovem como ele é, trabalhando em uma grande empresa com um excelente salário, pouquíssimas pessoas terão um dia isso na vida que ele teve e que acabou então jogando fora. Aproveite as oportunidades que a vida te dá. Esse então é o recado aqui do nosso vídeo de hoje. Aqui então eu estou encerrando o nosso vídeo. Gostaria então de pedir para você que você desse um gostei aqui nesse vídeo. Ajuda com o seu gostei. Se você puder também, se inscreva aqui no canal, porque isso também é muito bacana, ajuda pra caramba. Eu estou fazendo muitos vídeos, já devo estar com uns 12 ou 13 vídeos, e ainda vou fazer outros, porque ainda há uma série de temas, uma série de assuntos que eu quero abordar, que eu quero dar a minha opinião. Assim, mais uma vez, dá o gostei, se inscreva aqui, me dá essa força e me ajuda aqui então com o canal, ok? Muito obrigado, boa tarde, até o nosso próximo vídeo, tchau!